Vamos explorar o livro de Malaquias. Sabe, aquele último livro profético do Antigo Testamento. A gente se baseou num estudo bem detalhado, exegético e teológico. E a nossa missão aqui é tentar entender a crise espiritual que Israel estava vivendo, isso depois do exílio, né? E, claro, captar a mensagem de Malaquias e por que ele funciona como essa ponte tão importante para o Novo Testamento. O contexto é fundamental para entender Malaquias. Pensa assim, o templo tinha sido reconstruído, o pessoal voltou para casa. Havia uma expectativa, né? Uma expectativa enorme, de glória, prosperidade. Só que isso não aconteceu como eles imaginavam. E aí veio a desilusão, sabe? Uma apatia espiritual, um ceticismo geral, tanto no povo quanto nos sacerdotes. É como uma fadiga da fé. Uma fadiga da fé, gostei disso. E Malaquias, então, ele confronta essa crise interna, de forma bem direta. E ele faz isso de um jeito bem particular, né? Usando diálogos, quase uns confrontos. Certo, vamos desempacotar isso. Exato. O livro usa um estilo que os estudiosos chamam de disputa, ou riba, em hebraico. São 6 diálogos retóricos. Funciona assim. Deus faz uma afirmação. Ok. Aí o povo questiona, com ceticismo mesmo. Geralmente a pergunta é, em que ou como assim? E Deus responde apresentando evidências, expondo o pecado deles e reafirmando a posição dele. É um jeito de desarmar a incredulidade. E a primeira disputa já vai direto no coração do problema, né? O povo pergunta, em que nos tens amado? Nossa, que pergunta dura. Como Deus responde? É uma pergunta forte mesmo. E a resposta de Deus não é tipo assim, sentimental. Ele aponta para a história, para sua escolha soberana de Jacó sobre Esaú, ou Edom. Ah, a questão da aliança. Exatamente. Não é sobre sentir o amor, mas sobre a fidelidade de Deus à aliança feita com Israel, contrastando isso com a desolação de Edom. O amor de Deus se prova na sua lealdade à aliança, mesmo quando as coisas não parecem boas. Entendi. E essa dúvida sobre o amor de Deus acaba se manifestando de formas bem práticas, né? Eu vi aqui sobre os sacrifícios. Sim, sim. Nas disputas seguintes, a 2 e a 3, Deus denuncia justamente isso, como eles desonravam o nome dele, oferecendo animais cegos, coxos, doentes. O resto, basicamente. E quando Deus pergunta como vocês me desonram, eles ainda questionam. Pois é. E Deus mostra. Oferecer o que não presta indica que eles viam o serviço a Deus como um fardo, uma obrigação chata. E, ligado a isso, vem a crítica aos sacerdotes. Os guias espirituais. Que deveriam ser mensageiros do Senhor, ensinar a lei com integridade. Mas eles se desviaram, foram parciais na aplicação da lei, fizeram o povo tropeçar. E essa crise toda, ela não ficava só na religião, né? Transbordava para a sociedade, para dentro de casa. A disputa 4 fala de casamento e divórcio. Com certeza. O povo pergunta por que Deus não aceita mais as ofertas deles, mesmo as que vinham com choro e lamentação. E a resposta divina aponta para a infidelidade conjugal. Casando com mulheres estrangeiras de outros deuses. Isso. E também o divórcio das esposas da mocidade, as esposas da aliança original. O texto é muito forte. Diz que o Senhor, Deus de Israel, odeia o divórcio. Trata o casamento como uma aliança sagrada e o divórcio como violência, chamas em hebraico. Violência? É. A infidelidade com Deus e a infidelidade no casamento são vistas como análogas. Uma reflete a outra. Exato. Isso leva a outro questionamento deles bem profundo na disputa 5. Onde está o Deus do juízo? Parece que eles olhavam em volta, viam gente ímpia prosperando e pensavam, ué. Exato. Questionavam a justiça de Deus. Por que os maus se dão bem e a gente aqui sofrendo? E a resposta de Deus, de novo, é escatológica. Olha para o futuro. Ele vai agir, então? Ele garante que sim. Diz que virá como um purificador, como fogo do ourives, para refinar. E essa purificação começa pelos sacerdotes, para depois julgar a injustiça na sociedade. A opressão do trabalhador, da viúva, do órfão, o adultério, o juramento falso. Faz sentido. E aí a gente chega na famosa disputa 6, sobre dízimos e ofertas.
A pergunta do povo: em que te roubamos? Quase um desaforo, né? É quase inacreditável a cegueira deles, né? E Deus responde na lata, nos dízimos e nas ofertas. Essa infidelidade financeira era talvez o sintoma mais visível do ceticismo e da falta de confiança deles. Traziam maldição por isso. E aí vem aquela passagem de Malaquias 3:10. Isso, que é um desafio e uma promessa. Deus convida o povo a trazer os dízimos integrais à casa do tesouro, que era o sistema centralizado pós-exílio para sustentar o templo e os levitas, e desafia: provem-me nisto, prometendo abrir as janelas do céu com bênçãos. E a base disso tudo? A imutabilidade de Deus. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A fidelidade dele é a razão da esperança deles. É interessante notar como essa passagem em Malaquias 3:10 sobre o dízimo ainda hoje gera bastante debate sobre como aplicar, né? Gera, sim. E a fonte que a gente usou apresenta duas perspectivas principais. E é bom deixar claro que estamos apenas relatando o que a fonte diz, de forma imparcial. Certo. Uma visão que a gente pode chamar de continuidade. Algumas igrejas adventistas, por exemplo, seguem essa linha e entendem o dízimo como um princípio que atravessa as alianças, existindo antes da lei mosaica e continuando válido. Aplicam a ideia da casa do tesouro às estruturas centralizadas da igreja hoje para o sustento do ministério. E a outra visão? A outra, que podemos chamar de descontinuidade, comum em partes da teologia reformada, por exemplo, vê o dízimo como parte específica da lei cerimonial e civil de Israel, ligada ao templo e aos levitas, e que não seria obrigatório na nova aliança. E como seria a contribuição, então? Nessa visão, a contribuição é voluntária, motivada pela graça, como Paulo fala em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no coração. Argumentam também que a maldição da lei, mencionada em Malaquias, foi removida por Cristo, como diz Gálatas 13:13. São duas formas de interpretar a aplicação hoje. Entendi. Importante conhecer as diferentes leituras. Mas Malaquias, apesar de todas essas críticas, ele não termina só olhando para os problemas, né? Ele aponta para frente, para uma esperança. E aqui a coisa fica bem interessante. Fica mesmo. Isso é crucial. Malaquias 3:1, por exemplo, profetiza a vinda de dois mensageiros importantes. Primeiro, um que prepararia o caminho. João Batista. Exatamente. Identificado no Novo Testamento como João Batista. E depois, o próprio Senhor, chamado também de Anjo da Aliança, que viria de repente ao seu templo. Esse é identificado como Jesus Cristo. E tem também aquela famosa promessa no finalzinho do livro, sobre a vinda de Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, né? Isso, Malaquias 4, versos 5 e 6. É uma profecia que muitos veem como uma aplicação dupla. Jesus mesmo a aplicou a João Batista, dizendo que ele veio no espírito e poder de Elias. Mas pode ter um cumprimento futuro também. Muitos teólogos acreditam que sim, que pode apontar para um cumprimento ainda futuro, talvez antes do retorno de Cristo, com um foco muito específico: restaurar relacionamentos, converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para evitar uma maldição maior na terra antes do julgamento final. E esse dia do Senhor? Será um dia de juízo para os ímpios, os arrogantes, mas de salvação e cura para os que temem a Deus. Para esses nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. É uma imagem linda de redenção. Então, resumindo tudo, qual seria o grande recado de Malaquias para a gente? A mensagem central. Olha, eu diria que é um chamado radical à integridade na fé. Adoração verdadeira exige coerência total. No culto público, sim, mas também na família, no casamento, nas finanças, na justiça social. Tudo isso tem que estar baseado na confiança no amor e na justiça de Deus, mesmo quando as circunstâncias são difíceis ou as respostas demoram. É um alerta fortíssimo contra a religiosidade superficial, de fachada. Uma fé que funciona só por fora? Exatamente. Malaquias fecha o Antigo Testamento lembrando a importância da lei de Moisés, mas ao mesmo tempo apontando com muita clareza para a vinda do Messias. Ele exige arrependimento e obediência como resposta à fidelidade de Deus
enquanto se espera por ele. E fica então a reflexão, né? Como essa análise de um tempo de, como você disse, fadiga da fé, de ceticismo, e a resposta de Deus para tudo isso, como isso pode iluminar a forma como a gente lida com a nossa própria fé e fidelidade hoje. Principalmente quando as nossas expectativas parecem não se cumprir ou demoram. É algo para a gente pensar. Com certeza. Uma reflexão muito atual. Bom, por hoje é isso. Até o nosso próximo mergulho profundo.